E aí, concurseiro, aqui quem fala é o professor João e trago ótimas notícias para você que fez aí o concurso da CEMED, que fez o concurso da Lean, qualquer outro concurso, ou que vai fazer seu primeiro concurso, está se preparando, né, ou quer se preparar, chegou aí a sua oportunidade. Eu não estou aqui, primeiramente, para vender ilusões, né? Então a gente vai fazer uma análise 100% verdadeira do concurso da Seduc, que parece, ao meu ver, né, opinião própria, que tá próximo de sair. E eu vou te trazer aqui hoje o porquê que eu acho que está próximo de sair, né, para você não ficar somente em especulações. Eu também vou te mostrar aqui como é que tá a questão do salário. Teve gente que me perguntou aí, professor, como é que é o salário da Seduc? Explica aí pra gente, fala pra gente direitinho. Ganha melhor do que a CEMED? Como é que são as condições de trabalho e tudo mais? Então eu vou explicar pra você também aqui. E aí, a gente também vai para um outro patamar. Então, agora não tem mais enrolação, então eu vou te mostrar no final desse vídeo uma coisa que vai realmente te motivar, creio eu, né, a estudar para esse concurso, uma coisa que vai fazer você, professor, eu não sei de onde começar, agora eu vou te dar todo o passo, eu vou te segurar pela mão e vou te levar aí pra gente ir juntos, né, a gente a buscar mais essa aprovação. Beleza? Então eu vou começar aqui mostrando para você uma notícia que saiu, essa notícia é do dia 10, ou seja, anteontem, né? A entrevista, creio eu que seja um pouquinho de uns dias atrás. Mas não tem problema, vamos ouvir. O áudio está meio ruim, eu acho, desse vídeo, mas vamos lá. Qualquer coisa eu traduzo para você. Na saúde, segurança, educação, né? Tenho conversado muito na educação, tenho a ideia de que já no próximo mês a gente possa já lançar um edital para que a gente possa ter o nosso tão sonhado concurso público para os professores, muitos projetos. Então é isso, ó. O governador Roberto Cidade, né? Agora ele já é governador de forma efetiva, foi eleito lá pelos deputados, né, para ser um mandato tampão, já que saiu aí o governador Wilson Lima e o vice Tadeu. Então o Roberto Cidade foi eleito, assumiu. E aí ele falou aí que no caso, ele, como viu, ele falou o mês, no próximo mês. Então por isso que eu falei que essa entrevista é um pouquinho anterior a isso, mas é isso, é mês de maio, junho, né? Ele fala que pode ser que saia o edital. Parece uma promessa um pouco vazia, um pouco vã, pode até ser, mas o detalhe é, a gente já noticiou, inclusive aqui no canal, que tem uma comissão formada, né? Tem uma comissão formada justamente para dar andamento no concurso. É fato também que existe um déficit muito grande de professores, de servidores como um todo, na Secretaria Estadual de Educação. E todo mundo do último concurso lá, todo mundo não, né? Mas boa parte lá, quem passou foi chamado. E alguns que passaram além do número de vagas também foram chamados. E a gente também tem um outro fato muito interessante que foi um processo seletivo, né? Então, PS, foi lá, aconteceu em 2023, salvo engano, que já aconteceu uma sequência de chamadas. Só esse ano, eu me lembro, pelo que eu me lembro, já foi aí umas 3, 4 chamadas, né? Tanto para a cidade, capital, quanto para os interiores. Ou seja, isso é um indício de que tá precisando de gente, né? Já chamaram um monte de PS, tem um monte de PS. Eu mesmo, né? Conheço aí várias pessoas que são PS, que eles estão lotados, são meus colegas de trabalho hoje em dia. E e cada vez mais está precisando, né? Precisa de professor para todas as disciplinas, precisa de professor auxiliar de vida, fora que as secretarias, a parte administrativa também está carecendo de profissionais. Então é uma ótima oportunidade, eu creio que pode acontecer. É obrigatório acontecer, né? Digamos assim, porque logo mais a gente vai ter uma necessidade tão grande que não vai ter como suprir com o processo seletivo, com qualquer outra coisa. E o concurso aí, como eu disse, né, já tem a comissão, está sendo formada e tudo mais. E aqui o governador em exercício, né, o governador, o atual governador, pelo menos ele vai ser o governador nos próximos 7 meses, né, de certeza. Depois aí a gente vai ter a eleição e aí, posteriormente, ele ou outra pessoa vai assumir. Professor, é ano de eleição. Vai ter. Pode ter concurso? Vamos lá, o que eu vou te responder exatamente agora.
Olha só. Esse daqui é o último concurso da Seduc Amazonas, né? Que foi justamente ó, em 2018, certo? Foi o período de inscrição dele aqui, foi de 21/4 a 21/5. Então, olha o período. É mais ou menos o período que a gente está agora, né? Como é que aconteceu aí? Vamos lá para a ordem cronológica para a gente poder analisar direitinho as datas. Ó. O edital, ele saiu no dia 20/4, né? Então, vamos supor que esse edital sai realmente esse mês, né? Então vamos dizer que eu saio lá no dia 20/5, né? Então a gente sempre vamos jogar um mês para frente aí as nossas simulações. Então 20/5 saiu o edital, aí aqui no caso lá das inscrições, as inscrições na época foram do dia 21/4 a 21/5. Então foi bem rápido, né? O edital saiu no dia 20, no dia 21 já estava aberta as inscrições. Então vamos dizer que na nossa simulação, vamos dizer que sai esse mês, pode ser, por exemplo, 21/6 termine as inscrições. Pode fazer o concurso? Pode. O que que não vai poder? Homologar e convocar, né? Que já vai estar muito perto das eleições. Pode ser depois das eleições? Pode. Depois das eleições, pode. Então, a gente tem aí, vamos dizer, um período que a gente pode. Vamos jogar bem realista, né? Que é ser chamado no ano seguinte. Que foi o que aconteceu aqui, tá? Então a gente tem aqui, em determinado período, que houve a questão da homologação do concurso, o resultado final e a homologação do concurso, que foi justamente aqui, ó, no mês 2 de 2019. Ou seja, o concurso aconteceu no mês de maio, certo? E no mês de fevereiro do ano seguinte, já teve a homologação. Então, depois daí, muita gente já começou a ser chamada, né? Que em 2019 e 2020 foram os primeiros chamados. E, e foram sendo chamados até, salvo engano, 2022. Foi aí os últimos chamados, tá? Eu sou servidor da Seduc, fui chamado justamente nesse concurso e eu fui chamado em outubro de 2021. Então a minha chamada já foi uma das últimas, né? E hoje eu sou professor aí já há 4 anos, né, da Seduc. E a gente tem aí esse histórico que é positivo, né? Pelo que a gente está falando aqui. Então pode ser que seja realmente que saia, né? Então aqui o Roberto Cidade, governador, falou isso. Então a gente pode acreditar, tá? Então vamos lá para a questão do salário, que é o que vocês gostam muito, todo mundo gosta, né? Tá interessado. Eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem rápida, tá? Como é que vai funcionar a questão do salário. Presta atenção. Então, a gente tem aqui, primeiramente, para você se localizar, os cargos de professor 20 horas, professor 40 horas, pedagogo 20 horas e pedagogo 40 horas. A nível, vamos dizer assim, de comparação, o salário do pedagogo e do professor, ele vai ser ali quase a mesma coisa, beleza? Então, só para você já ter uma noção aí, que basicamente é igual, né? Vamos dizer assim, é igual. Acho que vai mudar assim uma coisinha ou outra, mas é detalhe. Vamos lá. Então, aqui o professor e o pedagogo vai ser igual. Quando eu falar de um, eu tô falando do outro, né? A regra vai se aplicar a mesma regra. Quando você começa na Seduc, você vai estar sempre aqui, ó. Você vai ser a letra 4A, que é justamente significa aí a questão a pessoa que tem a licenciatura plena, né? Então vamos trabalhar aqui com a questão do professor 20 horas. Professor, eu quero saber quanto que é o professor de 40. Aí você só vai trabalhar dobrando. É o mesmo salário, só que dobrando, né? Dobra aí o salário, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o professor de 20 horas, a gente começa aqui no número 4, né? Que é justamente o que eu falei, que é como se fosse a pessoa que é o licenciado mesmo, normal, não tem nenhuma especialização, não tem mestrado, tem doutorado. O salário base é esse, R$ 2.815,61. Esse salário, ele já está defasado, porque os professores, servidores da educação, né, eles têm por lei o direito de um reajuste em todo mês de março. Então, todo mês de março,
existe aí o reajuste do famoso database. O que isso significa? Muito possivelmente vai ter reajuste esse ano ainda, né? Já era para ter acontecido, mas aí a gente entende que sempre acontece uma enrolação, então também saiba que isso é normal, né? Por parte do poder público, poder executivo. E a gente tem aí, por exemplo, o Cidade. Ó. Quem sabe o Cidade não vai anunciar, olha, o reajuste vai ser assim e o concurso está aberto. Saiu o edital e vai ter também o reajuste do professor. Tem toda essa questão política também, né? Ano eleitoral e tudo mais. Ele pode deixar para dar o reajuste lá pertinho das eleições, também para deixar o professor mais feliz, tá? Então, trabalha com esse número aqui. Vamos trabalhar com esse número aqui, sabendo que ele vai mudar, ele tende a mudar. Se não esse ano, mas no ano que vem, com certeza, tá? Então, 2.815. Você vai receber 2.815 para trabalhar 20 horas, certo? Só isso, professor, que eu vou receber? Não. Você vai receber também um vale alimentação. O vale alimentação, ele é um valor fixo, R$ 500. Professor, então significa que se eu for professor de 40 horas eu vou receber R$ 1.000? Não, ele é fixo. Tanto se você é 20, tanto se você é 40, tanto se você é pedagogo, qualquer outro cargo, o vale alimentação é fixo, tá? R$ 500. Então você vai receber esses R$ 500 se você trabalha 20, se você trabalhar 40, é somente os 500, somente, né? É um valor até ok, tá? É, esse salário, esse vale aí alimentação, ele também está bastante defasado. Desde que eu entrei na Seduc em 2021, já era esse valor, né? Então, ele deveria ter sofrido reajuste. Acho que vai aumentar? Não, né? Não acho que vai aumentar, mas só estou dizendo assim que já faz muito tempo ele está entre as solicitações dos professores, né, dos profissionais, do sindicato e tudo mais, para que haja um reajuste. Mas atualmente é isso, tá? Então eu vou até abrir aqui a calculadora aqui para você ver aí na realidade, tá? 2.815,61. E aí, aqui vai acontecer um desconto. Desconto do quê? Da sua aposentadoria. Quem é servidor da Seduc vai estar vinculado à Amazon Prev. Salvo engano, tá? É o meu salário, mas eu não sei. Mas basicamente, salvo engano, é 14% ou é 14,5%. Vamos trabalhar com 14, tá? 14%. Então, a gente vai ter aí um desconto, né, de 14,5%, que vai ser um desconto de R$ 394 que vai descontar. Então basicamente é isso mesmo. Então o que vai restar? Vai restar 2.421 mais os seus R$ 500 da alimentação, 2.921 mais o seu vale transporte. Vale transporte, ele tá, salvo engano aí, é R$ 5, né, que tá a passagem. E aí você vai receber aí 22 dias. Vou usar até o meu celular aqui para não perder essa conta. Então vai ser 5 vezes 2 vezes 20, acho que é 20 dias, né? 20 dias, vamos jogar 20 dias aqui. R$ 200. Então, a gente vai ter aqui esse dinheiro aí mais R$ 200 do Vale Transporte, 3.121 reais. R$ 3.121 para você trabalhar 20 horas. Professor, eu vou fazer a minha especialização, ou então eu tenho a minha pós-graduação. Depois que você cumprir aí o seu estágio obrigatório, né? Como é que é o nome mesmo? Estágio probatório. Estágio probatório. Você vai poder ir até a Seduc e falar, olha, nesse tempo concluiu a minha especialização. Então eu quero aumentar o meu salário. Ou então ter um mestrado, ou então ter um doutorado. E aí, nesse momento aqui, a coisa muda para você, principalmente quando a gente compara com a CEMED, tá? E muda muito, tá? Olha só. Então aqui esse 3.121 é se você for professor de 20 horas e
você tiver somente licenciatura e, obviamente, como eu tô falando, é trabalhar somente às 20 horas. Caso você seja um professor especialista, você já vai estar ganhando esse outro dinheiro aqui, ó, 3.153. Então, veja só, então lembra que esse 3.153, ele não tá com nada, né? Ele não tá nem com desconto e nem com as partes boas também. Então eu vou colocar aqui, ó, 3.153 menos os 14%. Então você vai ter um desconto de 441. Aí fica aqui, ó, 2.711 mais 500 mais 200. Então já tem um salário de 3.411. Então já é uma melhoria grande. Agora, se você é mestre, olha quanto que o seu salário já salta. Já salta para 4.730. Então, vamos lá para o exemplo da simulação aqui. 4.730,19 menos os 14%. Vai ter um desconto de 622. Ainda sobra 4.000. Mais os R$ 500 do transporte, ou da alimentação e mais o dos transportes. Então fica ali um valor de 4.762. Lembrando que agora, com as mudanças do imposto de renda desse ano, você não vai pagar imposto de renda com o seu salário aí, no caso, né, menor que R$ 5.000. Logo, você vai receber aqui líquido, né, esse valor aqui sendo mestre. Olha que coisa boa. E lembrando que tudo isso eu tô falando de 20 horas, tá? E aqui tem a questão do doutor. Então, o doutor. Aí o doutor já vai ser uma outra conta, né? Porque o doutor já vai receber 7.331. Aí vai ter desconto do imposto de renda, vai ter o desconto da Amazon Prev. E aí, com os outros ganhos, vamos. Sem fazer a conta aqui, que eu não vou saber fazer a conta colocando o imposto de renda, mas a pessoa vai ganhar aí, vamos dizer, 6.000 e quase R$ 7.000, né? Isso aí acho que dá pra. Acho que é mais ou menos isso aí. Vai ganhar aí uns R$ 6.800, vamos dizer assim. Sendo doutor, 20 horas. E o detalhe na letra A. Professor, que de acha essas letras aí em cima que a gente está vendo aqui, né? Essas letras aqui, elas são as progressões por tempo de serviço. Então, aqui é por titulação, que a gente chama de progressão para cima, né? Vertical. Progressão vertical. Então, eu comecei licenciado, depois eu subi porque eu estou especialista, depois eu virei mestre, depois eu virei doutor. Então, ó, para cima, tá? Então, são progressões, eu vejo que aumenta bastante. Aqui nas letras, eu, professor, inteirei meus primeiros 4 anos de trabalho. Eu posso pular de uma letra para outra agora. Então, eu estou na letra A aqui, ó, vamos dizer. Eu não fiz pós-graduação, exemplo, né? Continuo sendo só licenciado. Então, recebi a 2.815, recebi uma promoçãozinha. Andei uma casinha pro lado depois de 4 anos. Então, aqui, ó, são 2.871. Aumentou aí pouca coisa, né? Menos de R$ 100. Depois, passei mais 4 anos, pulei mais pra lá, e pra lá, e pra lá, e pra lá. Essas progressões aqui, elas têm né, são pouquinhas, né, vamos dizer assim. É uma coisa um pouquinho, digamos assim, até irrelevante, entre aspas, né? Mas, quando acontece muito que é assim, você subiu, virou especialista e ao mesmo tempo pulou de letra, que foi exatamente, por exemplo, o meu próprio caso, né? Meu próprio exemplo. Então, quando eu comecei, eu era aqui na 4A especialista, né? Letra A. E aí depois eu já pulei para especialista e letra B. Então, o salto daqui para cá já foi um salto significativo, né? E aí lembrando também que na última correção que teve aí salarial, a gente teve uma correção, a correção salarial, né? E foi ao mesmo tempo que, logo no mês seguinte, as progressões. Então, por exemplo, na época, salvo engano, quem estava aqui nessa parte no 4A recebia 2.600. Então, houve a progressão, né? E houve também o reajuste. Então, foi de 2.600 para 3.200, por exemplo, né? Então, foi basicamente essas mudanças aqui.
Aqui eu vou deixar só para você quiser dar uma pausa no vídeo, né, para olhar. Lembrando que o professor e pedagogo aqui são a mesma situação, tá? Mesmo salário, se você for olhar a mesma coisa. E o professor 40 horas está aqui também, né? Não vou entrar em detalhes, só é você pensar que é isso aqui e dobrar esse valor. Vale transporte, recebe dobrado? Não, somente R$ 200. O auxílio alimentação, recebe dobrado? Não, somente os R$ 500, tá? O transporte só R$ 200, independente se é 20 ou se é 40 horas. E o vale alimentação também, R$ 500, independente se é 20 ou se é 40 horas. Existe outros benefícios? A gente tem o padrão, né? O 13º, o terço de férias, né? Então isso aí também, assim como o CLT recebe, ele também recebe. E aí entra a questão do Fundeb. Isso aí é muito importante, né? Fundeb. Fundeb nada mais, para quem não sabe aí, é um fundo de educação, né? Fundo de educação básica. Então esse dinheiro é o dinheiro que o governo federal manda para os estados vai lá, os estados investem em tudo da educação e às vezes sobra esse dinheiro. Esse dinheiro sobra, então ele é rateado para os servidores, né? Então o que aconteceu? Lá no ano que eu entrei, 2021, o Fundeb foi o maior que teve. E era justamente aí uma véspera de ano eleitoral, né? Que era a véspera do ano 2022, que seria o ano de eleições. 2022 foi eleições. Não, eu acho que foi 2022, né? Eleições municipais? Não, eleições presidenciais, né? 2022, exatamente. Então era a véspera de um ano de eleição. E o Fundeb foi R$ 12.500 para o professor de 20 horas. Então, se você era professor de 20 horas, você ganhava R$ 12.500, uma porrada, né? No final do ano, foi em dezembro, lembro muito bem. Ficou em janeiro, assim, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta, caiu lá R$ 12.500. Mas se você fosse professor de 40 horas, era o dobro desse valor, exatamente. Então é lá no Fundeb uma parcela de 12.500 para quem era professor de 20 horas, mas quem era professor de 40, R$ 24.000 na sua conta. Quem era professor de 60? Existe professor de 60? Existe. Não está aqui, mas existe assim, professores às vezes que tem uma cadeira de 40 e depois uma cadeira de 20, trabalho de manhã, tarde e noite. Meu Deus do céu. Acho que eu não aguentaria, mas existe essa possibilidade. Professores de 60 horas recebia três vezes, professor? Recebia. 3 vezes. Então o cara recebia a 12.500 3 vezes. Então dá 24. Depois de 24, 36, não é isso? 36.500. Vou até fazer a conta aqui para ver se é isso mesmo, para não passar vergonha aqui entre vocês. 12.500 vezes 3, R$ 37.500. Então, esse foi aí o valor que os professores de 60 horas ganharam. Uma pessoa só, uma bolada dessa, né? Acontece. Professor, é sempre que o Fundeb vem? Não é sempre, tá? Já teve ano que não teve. O Fundeb sempre vem um valor bom desse? Também não, esse daí foi o maior valor de todos, né? Já teve Fundeb de 12, teve de 6, de 5, de 4, de 3 e teve ano que não teve nenhum, tá? Então, dá para você se localizar aí, tudo mais, tá? Esses outros cargos aqui, entre a tabela de progressão diagonal, eu vou lhe dizer que nunca vi isso na minha vida. Dizem por aí que existe essa possibilidade que a gente entrar na justiça consegue, mas eu particularmente nunca vi. É fácil conseguir essa promoção, professor? A promoção normal? Não, não é fácil. Você tem que ir lá no Seduc, pedir para ele colocar aí a sua progressão e aí esperar. Passou de 2 meses, aí a pessoa normalmente vai entrar, pode ser, né? A pessoa entra na justiça e aí, através da justiça, consiga, inclusive, retroativo. Como assim é retroativo, professor? Então, exemplo, você entrou em mês de janeiro, passou aí fevereiro, ninguém te promoveu. Você entra na justiça, a justiça vai julgar lá para dezembro e vai dizer,
você merecia ter sido promovido e receber acumulado, como se você estivesse já nessa progressão desde mês de janeiro, que foi a Sedu que não quis te promover desde lá. E aí o pessoal vai ganhar uma graninha boa aí, uma graninha extra. A gente falou de professor, mas aqui também tem as questões dos professores, né, a tabela de remuneração de outros cargos. Então aqui, ó, bibliotecário, nutricionista, estatístico, contador, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo técnico de nível superior, engenheiro e tudo mais. Existe o vencimento base, que é teoricamente é baixo, e existe uma gratificação. Então, a gratificação é quase o valor do salário aí, né? Aumenta aí mais uma coisa, então fica aí nessa faixa aí dos 4.600, 4.500, 4.200, dependendo aí de qual é o nível que a pessoa tá. Normalmente ela vai começar aqui no 3A, então é 4.200 basicamente para quase todos os níveis superior, tá? E aqui é a mesma coisa, a pessoa vai passando o tempo, vai progredindo e tudo mais. Tem gente que gosta de mostrar essa tabela, só voltando aqui rapidinho, dizendo assim, ó, você professor de 40 horas pode ganhar até 18 mil reais na Seduc e basicamente 16 mil reais na Seduc. Existe essa possibilidade? Tá aqui, ó, né? Na tabela diz que o doutor, na letra H, pode ganhar 18 mil. É muito complicado, porque você vai ter que passar aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 anos, 32 anos na Seduc e ser doutor, né? Então aqui também é outra coisa muito difícil de chegar. Tem como? Tem. Mas a gente vai falar com a realidade, né? Vamos trabalhar com essa fileira aqui, A, B, C, né? Dependendo do caso aí, vai ser bom para você. E você também, nesse caso, a gente tá falando de 40 horas, tá? Beleza? Beleza, já falou muito de dinheiro, você já tá satisfeito aí, né? Também tem outros cargos aqui, tem cargo de nível fundamental aqui, merendeiro, auxiliar administrativo, outros cargos aqui, assistente técnico, tá? Tá tudo aí para você aqui, esse documento, você pode dar uma olhada aí, tirar o print, pausar o vídeo. E agora vamos pro que interessa. Como é que a gente vai chegar lá? Chegar aí nesse cargo, nesse concurso. Você que fez a CEMED, você que tá interessado, a gente vai junto, tá? E eu justamente quero te convidar para isso aqui, ó. Não é propaganda, né? Inclusive o Gran Curso deveria me patrocinar, mas eu vou te mostrar aqui uma das ferramentas. Não é obrigatório que você use essa ferramenta, mas como eu quero que a gente vá junto no rumo dessa aprovação, eu tô te trazendo essa opção, tá? Olha só, Gran Questões. Então, o Gran Curso, ele é um cursinho preparatório. E o Gran Questões, justamente como o próprio nome diz, tem um monte de questões aí. Então, tem aqui, ó, resolva milhões de questões de concursos. É grátis. E realmente é grátis, tá? Você só precisa criar uma conta. Então, você vai clicar lá em criar conta e aí você vai para fazer todo o seu cadastro e tudo mais. Já entrou aqui direto por quê? Porque já está logado aqui na minha conta, certo? E tem aqui uma diversidade de coisas. Eu só vou conseguir usar todas essas funções aqui. Eu, sinceramente, não sei te dizer. Por quê? Obviamente, eles vão ficar te oferecendo. Assina o Gran Cursos, assina o Gran Questões, assina não sei o quê. Mas as questões são grátis. Então, aqui, ó, nas questões, vindo em questões, você vai ter aqui uma série de questões, né, que eu vou te ensinar como que você pode usar. Se você também, você não quer que o senhor me ensine, não, eu vou aprender mesmo. Também tem até o tutorial aqui, então não tem problema nenhum, tá? Mas por que eu tô falando isso? Por quê? Eu, professor João, estudei o último ano inteiro, né? Basicamente comecei a estudar lá no iniciozinho do ano, lá pelo dia, salvo engano, é dia 10 de janeiro, por aí. E eu me apoiei muito nas questões. Então, até o dia de hoje, né? Basicamente esse ano eu quase não fiz nenhuma questão, mas até o dia de hoje eu coloquei aqui aqui na nossa métrica, eu realizei 6.108 questões,
sendo que foi 4.155 certas e 1.956 erradas, tendo uma taxa de acerto de 68%. Isso aqui não é uma quantidade grande de questões. Obviamente que é significativo, né? Fazer 6.000 questões. Deu para aprender muita coisa, mas existe gente por aí que faz muito mais. E o que eu quero te dizer com tudo isso? Quando a gente faz uma questão aqui no Gran Questões, eu vou colocar aqui um exemplo. Eu vou só abaixar aqui um pouquinho, né? Vou só baixar um pouquinho e a gente vai ver aqui exemplos, né? A gente tem aqui uma opção que é uma aba de comentários. Comentários dos professores, dos alunos, meus comentários, comentários em vídeo e IA. A IA ela não é muito confiável ainda que está em aprendizado, mas vamos usar a opção dos comentários dos professores. A gente pode fazer um filtro, né, uma espécie de filtro aqui, e filtrar as questões. Veja que a gente tem aqui um exemplo, só estou dando um exemplo bem genérico para você, tá? Então a gente tem aqui uma questão de certo e errado, nem vou nem ler, vou só marcar aqui para a gente chutar, né? Chutei, acertei. E aí a gente tem aqui a opção comentários. Aqui a gente vai ter a IA, que é a Maia, a IA deles. O comentário dos alunos, né? Normalmente, dependendo do comentário, tem pouco. E o comentário do professor. O professor dando aí uma base para a gente estudar. E aí, com isso, a gente pode fazer um estudo, digamos assim, reverso. O professor nunca vi falar desse assunto. Eu marquei, às vezes chutei, errei, mas aí eu vou lá e consigo ver através do comentário do professor, do comentário dos alunos, dos comentários dos colegas, da inteligência artificial, utilizando outras ferramentas como o Google, o próprio YouTube, né, outro site de concursos, as aulas que a gente também às vezes tem aí, dependendo se você tem um cursinho ou não tem, né, o YouTube e tudo mais, para a gente conseguir aprender. E é isso que eu quero te propor, porque eu fiz isso, né, e consegui até ter bons desempenhos, né, por exemplo, da CEMED, que eram aí basicamente uns 400 concorrentes, a gente tinha 8 vagas na área que eu participei. Eu fiquei na posição número 22, então fiquei até próxima e esse não era o meu foco principal, né, a CEMED não era o meu foco principal. O meu foco principal era a Lean, que dos 700 concorrentes, eu fiquei em nono lugar. Dentro do cadastro reserva, no caso da Lean, e aí né, ter toda aquela situação da CEMED, se é cadastro reserva, se não é, mas na teoria, muito próximo também. Obviamente que se eu estudasse um pouquinho mais, eu tenho certeza que o desempenho seria melhor. Falhei por muitos dias, e às vezes por falta de motivação, porque chega no momento que a gente se empolga, eu sei que é normal, a gente se empolga e a gente vai falar, não, eu vou estudar todos os dias, eu vou conseguir, eu vou ser concursado, eu vou passar nessa prova. No meu caso, que eu estudei quase um ano, né, não exatamente para essa prova, mas eu comecei do zero, né, que eu basicamente tinha estudado quase nada para concursos em si, nunca tinha estudado firmemente, mas eu comecei estudando no ano passado para o Ministério Público, prova do Ministério Público da União, uma prova muito difícil, que no caso eu consegui acertar metade das questões, era 80, acertei quase metade, né, foi 39, mas apesar de ser um número abaixo da metade, a prova foi muito complicada. As pessoas que tiraram ali acima de 45 já ficaram ali, dependendo do lugar, conseguiram até serem aprovadas, né? Então foi uma prova muito difícil, muito disputada, nível altíssimo, nível superior. Então quem estava concorrendo aí contra mim, né, que é professor de educação física, era pessoas formadas em direito, né, concorrendo, pessoas que já têm um nível superior, mas que estavam concorrendo nesse caso. Era para técnico, né, seria na teoria nível médio, mas não era nada de médio, todo mundo tá os concorrentes eram do superior, né? E aí, as questões me ajudaram muito, e é isso que eu quero te propor. E aí, como é que vai funcionar? Eu separei aqui, basicamente, para dizer o que a gente vai estudar, que é a ideia que a gente estude junto. Então, aqui, português, né, que no caso seria a língua portuguesa,
conhecimentos pedagógicos, informática, legislação. Dentro da legislação tá aqui, ó, Constituição do Amazonas, Estatuto do Servidor, e aqui esses que eu coloquei com uma estrelinha de direitos humanos, raciocínio lógico, que a gente não tem certeza, mas não faz mal se a gente estudar. Professor, de onde que o senhor tirou esses assuntos, né? Então tá aqui, ó, o último concurso da SEDUC do Amazonas. A gente teve língua portuguesa, 10 questões, conhecimentos pedagógicos, 20 questões. A gente teve aqui a questão do conhecimentos específicos, esse daqui era de acordo com cada área. Exemplo, sobre o professor de língua portuguesa, ia ser mais de 20 sobre língua portuguesa. Sobre o professor de história, 20 questões de história. Professor de educação física, 20 questões de educação física, tá? Esse aqui era o exemplo para quem era professor, cargo de professor. Nos outros cargos aí que a gente viu, tem ainda agora, né, assistente social, bibliotecário, engenheiro, nutricionista e tudo mais, e também nos casos de pedagogo, mudava pouca coisa, né? A gente tinha aqui menos questões, na verdade a pontuação, né? Acho que era menor aqui, mas basicamente as questões era a mesma coisa, mudava aqui os pontos, né? Então a conta aqui era 90 pontos no total, aqui era só 70 pontos. Era questão do peso mesmo. O peso aqui peso da questão, a questão tinha peso 2. Mas o número de questões era iguais, a coisa os conteúdos basicamente bem parecidos. Aí eu trouxe como exemplo também aqui o edital do concurso do. Opa, tá aqui. Edital do concurso, um possível, né? Edital que vai rolar aí também do Seduc Pará. No último concurso do Seduc Pará, tá aqui, ó. Língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Então veja que foi muito parecido, né? Esse daqui da Seduc Pará. E aí, na ocasião da último concurso da Seduc Pará, ele já faz um tempo, né? As pessoas ganhavam, hoje lá, ganham muito bem porque tem uma espécie de gratificação, né? Então, na gratificação, os professores lá têm um salário base ok, e aí a gratificação é bem bacana e tudo mais. E também tá para sair, né? Também pode ser uma oportunidade. Quem viaja muito para fazer concurso, ou aqui perto, né? Digamos assim, um estado vizinho, pode também aproveitar e estudar aqui para Seduc Pará. Beleza? Banca. A gente sabe qual que é a banca? Não. Não é a banca de nenhum dos dois. No último concurso foi esse daqui, ó. Instituto Acesso. O Instituto Acesso, ele tá um pouquinho queimado. Um pouquinho não, ele tá bastante queimado. Por quê? Teve suspeita de fraude, né, no Instituto Acesso. Não nesse concurso, mas no concurso da Câmara Municipal de Manaus. E aí, o Instituto Acesso também não tá com nada. Espero que ele passe longe de ser a banca. Qual é o meu chute? Não tenho chute. Então, o que acontece? Aqui também a parte legal das questões é que a gente tem como escolher aqui instituições, ou melhor, aqui banca, né? Pode escolher banca, ou também, se não quiser, não coloca banca nenhuma e deixa cair aí questões, né, relacionadas, obviamente, aos assuntos, questões de forma geral. E aí, vou até fechar aqui para a gente não se atrapalhar mais. A gente tem aqui a questão da Seduc de maio, né, que eu estava falando para vocês, que é uma coisa que já está sendo noticiada por vários cursinhos aí, que é justamente a fala do governador, né, que na época acho que ele estava concorrendo e posteriormente virou governador. Então, se você quer participar, a gente vai fazer uma live, né? Uma live não, a gente vai fazer várias lives. Qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente consiga estudar juntos. Professor, mas eu não tenho tempo, às vezes eu trabalho de noite. A live vai ficar disponível para você. Isso aqui é um compromisso que eu estou dizendo para você. Professor, às vezes eu não gosto de acompanhar a live, eu quero só ter o acesso ao material. Qual foram as questões que vocês viram nesse dia? Tô com preguiça também de entrar no Gran Curso. Beleza. Então o que a gente vai fazer? No dia da live, eu vou selecionar as questões, vou colocar as questões em um documento, né? Aqui tá em Word, mas depois
vamos transformar em PDF. E essas questões que a gente fez, elas vão estar disponíveis para você também ter acesso. Se você quiser, por exemplo, depois imprimir a questão, você vai ter como. Então, exemplo, trouxe aqui só um exemplo. Vamos dizer que for língua portuguesa, né? Então vai ter lá a gente vai estudar nesse dia língua portuguesa. E a gente vai ter aqui qual é a banca, ó. Então vai ter aqui a banca. Qual que é a banca, professor? Vai ser a FGV. Vou deixar especificado de onde que a gente tirou, né? Aí depois a pergunta, trouxe só aqui um exemplo. Quantos adjetivos tem a frase a seguir, né? Então é só um exemplo geral. E aí não tem nem frase aqui, mas vamos dizer que tivesse uma frase. E aqui as perguntas, as alternativas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois no final qual é o gabarito. Então a gente vai organizar dessa forma, né? Para não ter nenhuma dúvida e tudo mais. A gente vai responder junto. Então você que vai estar no chat, vai estar na live, vai poder também dar a sua opinião. Eu acho que a letra A, eu acho que a letra B, eu acho que a letra C e tudo mais. A gente vai ter como compartilhar essas informações, né? Ao vivo, na mesma hora lá. Aprender juntos. Então lembrando aqui, eu não estarei dando uma aula. Eu estarei sendo aluno junto com você, né? Então eu posso até, às vezes, ter uma experiência, uma expertise na maneira com que a gente vai... Que tipo de questões a gente vai trazer, que tipo de questões são boas de responder, qual é a banca que a gente vai... Eu vou dar o guiar, dar um norte, né? Talvez para algumas pessoas, principalmente aquelas que não têm aí, ainda nunca estudaram, principalmente estudar através de questões. Bacana? Então, vai estar tudo disponível aí, a live vai ficar disponível. Essa live, quero fazer aqui um compromisso com você, que a live vai acontecer às às quartas-feiras, tá? Essa live vai acontecer às quartas-feiras, podendo acontecerem também em outro dia da semana, mas na quarta-feira é o que a gente vai fechar, tá? Professor, da quarta-feira eu assisto o jogo do meu time, professor. Não se preocupa que, como eu te falei, vai ficar disponível. Professor, agora entra um outro detalhe. Professor, eu acho que não vai dar para a gente estudar. Eu não vou conseguir aprender se a gente estudar somente uma vez na semana. Eu concordo com você. E aí você fala assim, professor, eu não consigo me concentrar. Eu só vou conseguir estudar se for com a companhia aí do senhor e dos nossos colegas. Como vamos fazer? Aí entra um outro detalhe. Especificamente para essas pessoas que querem estudar, né, direto, para a gente estudar junto, todos os dias, nós vamos estar abrindo uma live exclusiva, tá? Como é que funciona essa live exclusiva? Essa live exclusiva ela vai funcionar através da área de membros. Então, existe aqui no YouTube, né? Você olhar aí, tem uma opção logo aqui embaixo do vídeo, né? Eu acho que desse lado aqui, desse lado aqui, desse lado, daquele lado. Perto aí da parte do gostei, do joinha, do inscrever, tem a parte de tornar membro. Então, se você se tornar um membro, você vai ter acesso a lives exclusivas, né? A gente vai estar aí abrindo diversas lives. A gente vai ter lá na área de membros uma opção também para você conversar, para a gente conversar direto e fazer postagens, tirar dúvidas, votações também. Eu quero. Hoje a gente pode estudar qual assunto? E aí vai ter lá as votações e tudo mais. E aí, nessa área de membros, a gente vai estar muito mais frequente. A ideia é que a gente, pelo menos nos dias de semana, tá? Pelo menos segunda, terça, aí na quarta, né, livre para todos, e aí no caso da quinta, e mais um dia que a gente pode ver, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, né, mas a gente vai estar 5 vezes na semana. 5 vezes na semana, uma vez uma live pública, aberta para todo mundo, e no outro, lá para quem realmente está preocupado, quer se dedicar. Lembra que o tempo tá correndo, que a gente já vai ter que começar logo para estudar justamente nessa área de membros, beleza? A ideia também é que quem está na área de membros, a gente vai poder compartilhar através de um grupo, né? A gente já tem o nosso canal, inclusive está aqui na descrição,
o canal no WhatsApp. E a gente também vai ter aí uns grupos, né, para quem tiver interesse, uma lista de transmissão, melhor dizendo, que eu vou estar enviando lá os conteúdos para a gente participar e estudar e tudo mais, e para cima, porque eu quero que vocês também sejam aprovados. E eu também vou fazer o concurso, né? Também quero ser aprovado aí na minha segunda cadeira. Beleza? Quem tá comigo aí nessa? Quem tá comigo aí nessa, comenta aí. Eu quero que a gente vai junto, né? Não precisa, professor, não tenho dinheiro para entrar no membro. Lembrando que o membro, ele é a partir de R$ 3, certo? Você vê aí quanto é que aparece para você, mas aí normalmente varia de R$ 3 a R$ 5. Professor, não tenho dinheiro para entrar no membro, não quero, eu vou só ver a live grátis. Maravilha, maravilha. Eu quero te ajudar, tá? Esse membro aqui, a ideia não é pra gente ganhar dinheiro, não é pra vender curso, né? Mas pra gente seguir aí no rumo juntos, pra gente ser aprovado nesse concurso da Seduc que tá vindo. Professor, e se a Seduc não sair, a Seduc Amazonas? E a Seduc parar, né? Se a Seduc parar, não sair, você tá pronto para qualquer outro concurso. Se tiver um concurso para outro estado, se tiver um concurso de outra área, a gente vai estar estudando coisa básica aqui, ó, português. Português todo concurso tem, eu sempre falo isso. Informática também. Muitos concursos recentes também teve aí o questão de direitos humanos. Raciocínio lógico também é muito comum. Quase todos a- os concursos estaduais, ó, tem essa daqui, ó, Constituição do Amazonas, Instituto do Servidor, né, a parte da legislação. E no caso, qualquer concurso de educação, basicamente vai ter conhecimentos pedagógicos. A gente vai estar pronto, vai estar junto, preparado para passar em qualquer concurso. Beleza? Estamos fechado. Amanhã, então, né? Amanhã é quarta-feira, às 19 horas, estaremos online para a nossa primeira live estudando. E aí você pode ver o formato. Ah, não gostei desse formato, não, acho que não vai dar certo. Não vou para a área do membro. Achei legal, vou para a área do membro. Ou então vou ficar todas as quartas-feiras vindo aqui. Lembrando que vai ficar disponível para todo mundo, tá? Os outros vídeos vão parar, professor? Não, a gente estava fazendo toda essa reformulação aqui, eu estava pensando em como é que a gente vai seguir daqui para frente, mas qualquer novidade de CEMED a gente já está de volta. Esse mês provavelmente vai também ter novidade da Alean e a gente vai estar aí debatendo e outros concursos, né? Também tem o curso da Guarda Municipal. Quem está estudando aí para a Guarda Municipal, a gente vai ter também um acompanhamento e posteriormente também pro TAF, né? Treinar pro TAF e tudo mais aí da Guarda Municipal. Tá bacana? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Não se esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de se tornar membro. Também tem o canal do WhatsApp que tá disponível aí na descrição. Tem um link aí pro treinamento TAF, também tá aí na descrição. Dá uma lida aí nos comentários, na descrição, que tem tudo que você precisa. Beleza? Um grande abraço, até amanhã e tchau!